Vamos falar sobre economia. Economia faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estou falando do ODS 8, né? Até faz parte de um dos pilares da Agenda 2030, não só como um dos objetivos, mas também como um pilar que é o desenvolvimento econômico de forma sustentável, né? Também o desenvolvimento social e o terceiro pilar seria alinhar desenvolvimento humano com desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. E juntando esta trinca, esse tripé, é sobre isso que nós vamos falar hoje, no nosso quadro semanal de economia, com o professor Luiz Carlos Ongarato, ele que é mestre em economia. Seja bem-vindo, professor. Boa semana. Boa tarde a todos. Tudo bom, Tômulo? Tudo ótimo. E com você? Boa semana para você também. Tudo tranquilo. Nessa semana, né, se eu não me engano, foi divulgado hoje os dados da ONU, né? E neste ano, pela primeira vez, os números do Índice de Desenvolvimento Humano produzidos pela ONU são divulgados em conjunto com um novo indicador, criado com o objetivo de medir a pressão que o desenvolvimento dos países exerce sobre o meio ambiente. O novo indicador foi batizado de Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias, o IDHP. Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias. É bonito o nome, né, professor? É um nome bonito e tem muito significado aí por trás, né? Tem aí um cálculo mais complexo ainda que o IDH, mas o resultado que ele traz para a gente é bastante animador e esperançoso aí para a mudança do planeta, conforme as diretrizes aí das Nações Unidas. E, professor, que tipo de recado a gente pode entender que a ONU está enviando a todos os países, aos 192 membros, mas também para o mundo corporativo, no momento em que ela, antes o IDH era um grande símbolo, né? Porque ele está atrelado à renda, à saúde, o bem-estar, né? Então, e a expectativa de vida. Então, fatores econômicos que proporcionam o desenvolvimento humano. A partir de agora, com essa nova diretriz, a ONU está dizendo para todo mundo que isso é bom, mas não é o bastante? Tômulo, vamos situar aqui quem está nos acompanhando, né? O IDH, que é um dos principais indicadores econômicos, né, macroeconômicos do mundo, porque ele é um dos poucos indicadores que nós conseguimos comparar países. Vou imaginar que, por exemplo, outro assunto que a gente já falou nas últimas semanas, como a taxa de desemprego, ela tem uma metodologia particular aí para cada nação e até mesmo em mudanças de governo pode haver mudança de metodologia de cálculo. Já o IDH, que é classicamente o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai justamente falar sobre essas questões de qualidade de vida, expectativa de vida, e ele vai ser um termômetro, né, como todo índice, um termômetro de como está a economia naquele momento e como estão as pessoas naquele momento. Quando a gente vem para o IDHP, né, que vai falar sobre clima, sobre meio ambiente, né, e ele ser divulgado junto com o IDH tradicional, significa que a ONU está dando um sinal que, assim, a mesmo nível de importância que a gente tem que ter para o desenvolvimento econômico, a gente tem que ter, sim, um desenvolvimento econômico sustentável, e isso vai ser a próxima onda desse século, aí, dessa próxima década que vem aí para 2021, que inclusive já começa com uns projetos ambiciosos de mudança da matriz energética, que vai envolver todo o impacto no como a gente produz no mundo todo. Vou por partes aqui. Dentro dessa questão, então, quando ela dá esse tom de que o IDH é um índice forte, até fiz um levantamento, a gente trocando a ideia hoje sobre essa pauta, tive a curiosidade de buscar o último dado que eu encontrei, inclusive no Instituto Mauro Borges, diz que Goiânia tem 0,799
pontos no índice de IDH. Quanto mais próximo do 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano dessa cidade, desse país ou dessa localidade. Se Goiânia fosse um país, Goiânia estaria na posição de número 67, considerada como um alto índice de desenvolvimento humano, à frente de países como Paraguai, Brasil, México, Irã, Jordânia e outros tantos países africanos. Então, o Brasil lideraria esse bloco dos países... Brasil não, Goiânia lideraria esse bloco. Só que nós temos um outro fator que interfere, que também se torna um ponto importante de análise nesse processo, que é o índice Gini, que é o índice de desigualdade social, e onde Goiânia, o certo seria cada vez mais próximo de zero, seria o melhor. Goiânia tem 0,650 pontos. Ou seja, temos uma realidade em nossa cidade de ser com um grande índice de desenvolvimento humano, mas temos um grande índice de desigualdade social. Dentro desse cenário, significa que, para Goiânia se posicionar melhor neste novo índice da ONU, ela precisa se preocupar com o meio ambiente? Tondo, vamos pegar então essa questão aí de Goiânia, né? Goiânia é uma das principais capitais aí em termos de IDH do Brasil e em qualidade de vida, né? A gente percebe que a nossa economia aqui é uma das que menos caiu, né, durante a recessão, e ela tem um poder rápido de recuperação por conta da peculiaridade econômica do nosso estado, né, como um todo, Goiás como um todo, a fortaleza econômica, essa robustez. Só que qual que é o problema? Assim como nós temos um grande desempenho econômico e que o IDH ele nos reflete isso, ele nos informa isso, desse poderio de capacidade de geração de riquezas dada à população. A gente percebe que com o índice de Gini, que mede a desigualdade, a gente gera uma riqueza de maneira desigual. Então, a gente exclui grande parte da nossa população do acesso a essa qualidade de vida. Então, ela existe, mas é uma cidade muito desigual. O que a gente pode pegar com essa sinalização da ONU do IDHP? A questão é que podemos ficar para trás nesse desenvolvimento, principalmente se nós não renovarmos a nossa matriz econômica, a nossa matriz energética. Goiânia é uma cidade que ela tem uma industrialização muito recente, principalmente através dos programas de incentivos fiscais, já de muitos governos, tá? Não é do governo atual, mas de governos anteriores. E isso tem atraído indústrias. E a gente tem que começar a pensar como é que eu vou gerar energia elétrica para essa indústria, né? Que tipo de indústria eu estou atraindo para a minha cidade, para o meu estado? Eu quero ser uma referência em desenvolvimento econômico incondicional ou um desenvolvimento econômico para o século XXI adequado por exemplo, ao Acordo de Paris, ao Protocolo de Quioto, enfim, realmente uma indústria moderna e preocupada com o planeta. Então, são reflexões como essa que nós vamos pensar assim, muitas vezes isso está descolado do nosso dia a dia, mas decisões como essa, Tômulo, sobre a nossa matriz energética, tem diretamente a ver com a nossa mobilidade urbana. Aqui é muito comum, Goiânia, né, é conhecida aí nacionalmente como uma das cidades do Brasil que tem a maior frota por habitante, né, de veículos, né, de automotores, né, de carros. E isso faz com que a gente ande pela cidade sozinho dentro de um carro, né? A gente não dá carona para ninguém, às vezes numa casa a gente tem mais carros do que pessoas. Então, é uma das ações que a gente pode pensar e refletir que é importante para o planeta e a gente não pode ficar desperdiçando ali recursos
não renováveis, ainda mais poluindo o meio ambiente, que isso pode gerar uma desvantagem competitiva no futuro. Professor, mas quando a gente pensa nesse novo índice que a ONU divulgou hoje, né, o IDHP, e ele é baseado sobre 2 fatores dentro desse impacto no meio ambiente, dessa pressão planetária, né, que é a emissão de gases de efeito estufa e a quantidade de recursos que se gasta, recursos naturais, que se gasta para alcançar aquela riqueza. Diante desse cenário e da forma como você explicou, como a gente automaticamente transfere a responsabilidade. Ah, mas isso aí é problema das grandes empresas. Isso é problema do governo. Como é que olhar agora primeiro pelo CNPJ, como é que as micro, pequenas e médias empresas, elas se posicionam num cenário de alerta de um rumo que a ONU está nos apontando agora de desenvolvimento econômico, cuidando do meio ambiente? Tondolo, excelente pergunta, porque às vezes a gente fica muito perdido em práticas de desenvolvimento sustentável, né? O nosso ODS 8. Então, como é que eu posso pensar numa pequena empresa, numa microempresa, numa média empresa mais sustentável? Tem a ver desde com a minha gestão de efluentes, de lixo, de resíduos. É o tipo de atividade que vai desde do tipo de atividade que eu vou exercer, né, minha atividade econômica, até mesmo a tecnologia que eu estou empregando. Se eu estou despejando corretamente resíduos e efluentes ou fazendo o tratamento desses efluentes internamente, se eu tenho, por exemplo, uma manutenção nos meus filtros, na minha caldeira, se desde uma oficina mecânica, se ela está descartando corretamente o óleo, né, que é um resíduo ali, né, o óleo queimado, enfim, tudo isso que pode gerar algum impacto. Qual que é o caminho, então? Né? A gente estava apontando o que pode haver de errado, mas qual que é o caminho? Quando a gente percebe um movimento muito grande, inclusive pressionado até pelos próprios consumidores, das certificações, desde logística reversa, que são selos de reciclagem e de reuso, até mesmo de alimentação orgânica, por exemplo, né? Selos sustentáveis, como os selos verdes famosos, né? A gente tem uma marca famosa de selo que é o FSC, a gente também tem o Orgânicos do Brasil, a gente tem o selo Eu Reciclo, que está ganhando cada vez mais força. Então, se a micro, pequena e média empresa ela procurar cada vez mais se importar com o meio que ela está inserida, isso deixa de ser um gasto, passa a ser um investimento que, com certeza, será colhido no futuro, porque passa a ser uma vantagem, né? Eu tinha falado de desvantagem competitiva, agora passa a ser uma vantagem competitiva ser sustentável. E isso automaticamente pode gerar lucros futuros, posicionamento melhor de marca. É algo que realmente a gente precisa se importar, porque vai estar muito na nossa agenda global para 2021. E até pensando nisso, você já a terceira vez fala sobre essa questão de mudar a matriz econômica, né? E também a questão da matriz energética. Isso significa que petróleo já é coisa do passado? Nós temos que entender que a matriz energética com base no petróleo é coisa do passado e quem insistir nela está fadado a já ter um caminho com um fim marcado, vamos dizer assim? Tôndulo, sim. Respondendo assim diretamente a tua pergunta, petróleo é coisa do passado, a própria industrialização, vou fazer um parêntese como professor aqui novamente, né? A nossa própria revolução industrial ela vem 100 anos depois do que acontece na Inglaterra, né? Mais de 150 anos depois da primeira revolução industrial. Então, lá na década de 50, quando a gente tem uma grande industrialização, a nossa indústria já é obsoleta em relação à indústria americana, e europeia e japonesa. A gente já tem uma defasagem aí muito grande. Quando a gente passa a falar de exploração de petróleo, né, principalmente aqui no início dos anos 2000 no Brasil, a gente já fala de investimentos que já não eram mais feitos
em nenhuma outra parte do mundo, apenas nos países que já produziam petróleo. Porque a gente sabe que em poucos anos, a gente já viveu uma crise atualmente, né, do barril de petróleo. Em poucos anos a gente não vai mais ter essa matéria-prima, esse recurso para produzir, né? E a gente tem que pensar em racionalizar mais o uso do petróleo. Quando a gente fala de emissão de gases, né, do efeito estufa, por exemplo, a gente pensa muito em petróleo apenas como um poluente, né, com os derivados do petróleo como poluentes, como diesel, gasolina, né? Mas não somente isso, o petróleo ele é fundamental. Toda a indústria de plásticos, de polímeros, enfim, que tem a ver com algum subproduto, né, até materiais, nanotecnologia, são muito voltados ao petróleo. Se a gente passa a apenas investir em indústria pesada, indústria obsoleta, em geração de combustível fóssil para promover energia elétrica, como são o caso das termoelétricas, que estão ligadas devido à nossa falta de energia dos nossos reservatórios das hidrelétricas, a gente está falando de algo que já passou o seu momento e que a gente precisa ter uma nova matriz energética para realmente somente usar o petróleo em produtos, em materiais, em tecnologias que são realmente indispensáveis e pensar também automaticamente nessa poluição, né, que isso pode gerar. Então, essa matriz econômica ela ainda é baseada no petróleo, isso vai cair, e a nossa matriz energética ela não pode também ficar dependente do petróleo, porque a tendência é que não haja mais petróleo para queimar em poucas décadas. A gente está falando de um futuro muito próximo de nós, a gente está falando do futuro dos nossos filhos. E do nosso a gente vai financiar. E é curioso como a gente começa o assunto falando sobre um índice para desenvolvimento humano, aí vem um índice novo, lançado hoje pela ONU, que mede o índice de desenvolvimento humano e ajustado às pressões planetárias, ou seja, o quanto custa manter esse desenvolvimento humano do padrão que ele está, seja, né, num país desenvolvido, né, no primeiro mundo, europeu, do hemisfério norte, vamos dizer assim, o quanto isso custa. E mensurar isso era uma coisa que ficava muito para trás, né? Era um fator sempre desconsiderado. Atrelar esses dois fatores agora se torna desafiador e interessante, porque a gente já foi andando por economia, matriz econômica, ou seja, uma matriz focada, uma indústria focada no petróleo, altamente poluente, pode me gerar muita riqueza, mas vai jogar meu IDHP para baixo. Minha matriz energética, até o Brasil, nesse ponto, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas o Brasil consegue se dar bem nesse item, sobe pontos, né, e os dados são com relação a 2019, então nós temos que avaliar o final de 2021, os dados da pandemia, o impacto da pandemia em todo esse processo. Ainda não há a presença da pandemia nos dados, mas como é que o Brasil se comporta, né, diante disso? O Brasil hoje caminha para ter um IDH mais alto, mais um IDHP mais arrochado, mais em queda diante do comportamento que a gente viu em 2020, professor? Bom, atualmente a gente não está tendo grandes investimentos dentro do Brasil. Mas o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o tipo de investimento e que a gente procura atrair. Que tipo de investimento a gente está falando? Que tipo de sinalização a gente está fazendo? Quando o Brasil, há poucos dias atrás, sinaliza metas muito conservadoras para a preservação planetária e da emissão de poluentes, a gente está sinalizando que nós não importamos muito com esse novo índice, né, com o desenvolvimento
sustentável, né? Com essa pressão planetária. A gente deixa de lado, a gente vai para um discurso de 100 anos atrás, a gente vai para um discurso de 50, 60, 70, 100 anos atrás, um discurso do século passado. Né? Se a gente quer falar de um discurso realmente moderno para atrair indústria de ponta, para atrair investimentos de países sérios, que queiram realmente transformar ali o mundo, né? Vamos pensar assim, a gente está falando de um planeta, em realmente num lugar melhor, a gente não pode dar esse tipo de sinalização. Isso mostra que o Brasil ele não está se importando com essa nova matriz econômica e energética. O cavalo pode passar novamente, a gente pode perder mais uma oportunidade, né, que é de praxe aí, de todos os governantes brasileiros aí nos últimos 200 anos, né, perder oportunidades. E a gente pensar assim, ok, eu quero ser um país rico, né, eu quero participar do grupo das 20 maiores nações mais ricas, ter poder econômico, mas a mentalidade, né, do mundo lá fora já virou. O que significa isso? Significa que o desenvolvimento econômico ele não pode ser à custa do planeta, ele não pode ser à custa da vida das outras pessoas. Né? Então, esse discurso ele é um discurso totalmente anacrônico com a realidade que a gente vive. A gente tem que pensar em coisas para o futuro, coisas modernas, né? Atrair realmente investimentos com tecnologia e utilizando uma mão de obra, um investimento mais verde, né? Que tem aí os empregos verdes, que pode até ser um tema para uma próxima pauta para a gente conversar aqui. É uma boa ideia, né? O tema do empregos verdes, e não são o emprego oferecido pelos times que vestem verde, né? É muito mais do que isso. Apesar de estar de verde hoje, né? Enfim. E, professor, e aí em cima dessa linha, me chama a atenção no momento em que a gente compara os dois rankings, a Noruega é reconhecida mundialmente por ser o melhor IDH, o melhor lugar de desenvolvimento humano no planeta é a Noruega. Só que na hora que a gente coloca a pressão planetária, ou seja, o quanto custa ao meio ambiente manter esse padrão, a Noruega cai de primeiro para 16º lugar. Os Estados Unidos saem de 17 para 62. O Brasil sai de 84, vai para 74. O que a gente pode interpretar desses números, onde, para se ter uma ideia, no IDHP, Irlanda, Suíça e Reino Unido são os 3 países que mais estão se desenvolvendo as pessoas e preservando o meio ambiente. Bom, Tom, quando a gente faz esse comparativo, né, do IDH e do IDHP, a gente mostra que a Noruega, né, classicamente, os países nórdicos como um todo, sempre ali no primeiro lugar em desenvolvimento humano. E aí a gente gera uma reflexão quando vem o IDHP. Qual que é o custo de estar em primeiro? O custo de estar em primeiro é uma pressão, realmente, né? É você pressionar os recursos da natureza de maneira a gerar bem-estar para o ser humano. Só que isso, né, é em detrimento de alguém. É sempre pensar, né? Se eu estou bem, alguém tem que estar mal. Né? Quando a gente fala de o Brasil tem um IDH relativamente alto, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, com a Noruega, a gente vê essa queda, né, de primeiro lá para, se não me engano, tu falou 16º, né? Isso. Isso, né? A gente percebe que pode ser o quê? A matriz energética, que é um país frio, pode utilizar energia nuclear, energia termoelétrica para gerar energia elétrica, tá? As próprias empresas situadas lá podem ser mais poluentes e comprar créditos de carbono, mas dentro do limite, né, da Noruega, eles podem funcionar assim, como a Noruega é um dos países que investe na preservação de diversas áreas no mundo.
Os Estados Unidos, eu acho que é o país que a gente pode perceber isso com mais ênfase, né? Ele sai lá do top 20 e cai para 62. 62º. posição 62º, né, lugar. E aí a gente vê que qual que é aquele American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Isso aí vamos colocar assim, tá simbolizado, né, dentro desse índice, que a própria indústria americana, a geração de energia, ela consome muitos recursos do planeta em troca de, muitas vezes, um consumo aí, um bem-estar muito vazio, né, que a gente já discutiu aí dentro de consumo consciente. Por outro lado, para a gente finalizar a tua pergunta, o Brasil ele cresce nesse índice por conta da nossa própria matriz energética baseada em hidrelétricas. O impacto ambiental da hidrelétrica é quando você vai formar o lago, que é um impacto ambiental imensurável, mas na geração, por ela ser através das turbinas movimentadas pela água dos lagos, né, dos lagos formados, ela não gera poluentes, né, como é gerado ali com as termoelétricas e usinas nucleares. E para a gente encerrar, Luiz, o que significa, pensando numa política econômica, numa política de preservação ambiental, esse movimento, né? Esse olhar com o cuidado da preservação, onde a gente vê países que investem muito, né? A Noruega se envolveu em polêmicas com o presidente Jair Bolsonaro recentemente, né? Por um fundo que eles administram e investem na preservação do meio ambiente. E outros países, né, com relação a esse crédito de carbono, o que a gente pode imaginar de pressão para o Brasil para que ele preserve mais e, às vezes, até preserve pelos outros? Aí é uma discussão que muitos pensadores, né, muitos teóricos, muita gente que trabalha diretamente com desenvolvimento sustentável discute. Né? É uma discussão um pouco mais longa, mas imagina que a gente poderia gerar riqueza sendo, por exemplo, a área de preservação mundial. Poderíamos cobrar para a nossa preservação, que a ideia é essa, né? É gerar riqueza através dessa preservação, e também o desenvolvimento sustentável é você buscar, de uma maneira inteligente, explorar os recursos que têm mais valor, mas sem a depredação. Quando a gente fala de atividades como a mineração ilegal, né, a extração de madeira ilegal, várias atividades econômicas, né, ilegais, até mesmo a pecuária ilegal, quando ela acontece ilegalmente, né, fora dos padrões, a gente fala de estar perdendo o valor do nosso principal patrimônio. O que vai acontecer ali, que eu penso, né, que a gente, como analista, vai fazer essa reflexão aí com a troca de governo dos Estados Unidos? Pode haver um alinhamento maior entre Estados Unidos e Europa, tá? E isso vai fazer com que um outro ator muito importante, que até então estava jogando do lado do, vamos colocar assim, o desenvolvimento a qualquer custo, que é o presidente dos Estados Unidos, Trump, com a mudança para o presidente eleito, né, Joe Biden, você pode ter uma pressão a países que não melhorem esse índice. Você ter metas para o IDHP para poder receber investimentos em outras áreas. Então, a gente pode pensar que esse índice, agora monitorado pela ONU e juntando a força de Europa, Estados Unidos, Japão, né, e outras potências, né, outros países, isso pode somar contra a política ambiental e desenvolvimento econômico atual do Brasil. E aí vai ter uma pressão externa, automaticamente a gente reage, né? Classicamente, o Brasil, infelizmente, ele não assumiu uma posição de vanguarda nessa questão de energia limpa e de novas tecnologias. Ele precisa retomar ali a sua posição de ser menos reativo e ter mais protagonismo ali nessa economia para o século XXI.
Professor, muito obrigado pela sua participação. É um tema que foi pauta em 2020, vai ser pauta em 2021, com certeza, e é uma demanda que a gente precisa alinhar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Esse é um dos nossos papéis e é uma das coisas que a gente acredita. Então, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e até a próxima semana. Foi um prazer, Tôndolo. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais. Esse é o professor Luiz Carlos Ongarato, ele que é mestre em economia, participa semanalmente aqui conosco na nossa programação, nosso Sagres em Tom Maior. O tema de hoje é um tema atual, é um tema quentíssimo, né? Porque a ONU divulgou nesta terça-feira o ranking novo de IDH, mas também um novo índice onde ela analisa também as pressões ao meio ambiente, ao custo de manter um alto desenvolvimento, um alto padrão de vida. Então, vale a pena a gente observar, vale a pena analisar, ver como os países caminham diante do desenvolvimento das pessoas, mas que muitas vezes o meio ambiente é deixado de lado e fica à parte dentro desse processo. E aí a gente faz a pergunta, né? Vale a pena o crescimento a qualquer custo? Às vezes, para a Noruega, vale a pena a liderança a qualquer custo? Essa é a pergunta que a gente deixa para você que está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior.